O FGD 2024-2025, resolução da prova de física, tá? Essa prova não estava fácil, também não estava impossível. O aluno que teve uma boa preparação, ele teve controle de tempo, ele conseguiu desenvolver todas as questões de física, tá? A divergência na questão número 41, que é a primeira que a gente já vai falar o porquê que tem essa pequena divergência. Mas em geral, a prova de física ela era uma prova trabalhosa. O aluno que chegou nessa prova sem ter o devido preparo, ele teve muita dificuldade. Então, sem perder muito tempo, vamos lá. Questão número 41. A questão número 41, ela fala mais ou menos o seguinte. A quantidade física muito importante na descrição do movimento é o vetor momento linear. Esse momento linear também é chamado de quantidade de movimento, definido como produto da massa do corpo e o vetor velocidade. Assim, a alternativa correta com a definição do momento linear é... Você tem que saber que momento linear, ele falou que é uma grandeza vetorial, é o produto da massa e do vetor velocidade. Uma coisa importante, a quantidade de movimento e a velocidade sempre vão ter a mesma direção e sentido. Se esse for para a direita, esse vai para a direita. Se esse é para cima, o vetor quantidade de movimento é para cima, tá? Logo, a quantidade de movimento, vetorialmente falando, como tem a mesma direção e sentido da velocidade, sempre vai ser paralelo ao vetor velocidade. E a primeira opção fala o seguinte: os vetores momento linear e velocidade são sempre paralelos. Sim, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, logo eles são paralelos. Então, 41, letra A. Aí vamos ver as outras opções. B. Os vetores momento linear e velocidade são sempre paralelos ou ortogonais? Não, não são ou ortogonais, são sempre paralelos, tá? Agora, olha o C. O produto vetorial entre os vetores momento linear e velocidade. Primeiro, produto vetorial a gente vê no terceiro grau, quando a gente trabalha uma matéria chamada álgebra linear, né, vetores. Então essa parte de produto vetorial, produto escalar, a gente não fala muito ao nível médio. Mas voltando aqui, tá? O produto vetorial entre dois vetores de momento linear e velocidade é sempre o vetor perpendicular aos dois anteriores. Qual que é o X dessa questão? Essa palavra sempre. Quando você tem um vetor nulo, se for um vetor nulo, o vetor nulo é sempre perpendicular a qualquer outro vetor. Então, por causa dessa opção aí, quando eu lhe falo de vetor nulo, se eu tenho a opção de vetor nulo, é sempre perpendicular ao produto. Então, essa resposta C, no caso se for um vetor nulo, ela se torna verdadeira. Então, essa palavra sempre atrapalhou essa questão, certo? Então, sempre, não, porque quando for no vetor nulo, o vetor nulo se enquadra nessa resposta. Então, essa 41, ela tem duas respostas. Minha opinião, eles devem considerar a letra A, porém, a opção C não é errada. Ela é certa porque essa palavra sempre invalida essa questão. Beleza? Então, 41, cabe recurso sim, tá? Agora a questão 42 é uma questão mais tranquila. Ela vai falar sobre fenômenos ondulatórios, né? Sobre ondas. Fenômenos ondulatórios são muito relevantes na sociedade atual, como por exemplo, existem ondas eletromagnéticas de rádio e sonoras. Uma classe especial é composta pelas ondas longitudinais, cuja direção de propagação é a mesma direção de vibração das moléculas do meio qual a onda se propaga. Beleza. Considerando informações, assinala a alternativa em concordância com a teoria da ondulatória. Primeiro, ele te deu um enunciado. Esse enunciado não vai te ajudar muito na resposta. Agora, se você estudou um pouquinho de ondulatória, não precisa ter ido muito a fundo nesse conteúdo, você acertou a questão. Vamos ver. Letra A. A velocidade de propagação do som independe do meio no qual a onda se propaga. O que acontece? A velocidade do som depende do meio que ele se propaga. Então, se há mudança de meio, há mudança de velocidade. Então, a velocidade e o meio são relacionados. Logo, ele falou que a velocidade independe do meio. Então, está errada. B. A velocidade de propagação de uma onda sonora é maior no ar do que na água? A onda sonora é uma onda mecânica, né? Quanto mais matéria para ela se propagar, melhor. No caso, uma onda mecânica, uma onda sonora, ela vai se propagar melhor na água do que no ar. Então, está errada essa opção. C. Ao colocarmos o ouvido em contato com os trilhos do trem, é possível ver o barulho do trem pelos trilhos antes mesmo de ouvirmos o som pelo ar.
Verdade, porque o som onda mecânica, ele se propaga melhor onde a gente tem matéria, então o som é mais rápido no meio sólido. Então, se você colocar no ouvido, no trilho, você vai escutar o som mais rápido, sim, antes mesmo que chegar pelo ar. Aí ele continua. Isso acontece porque a velocidade do som em um meio sólido é maior do que em um meio gasoso. Então, a resposta certa é 42C, beleza? Agora vamos para 43. Essa questão 43, o aluno, ele tem que saber dois conceitos. Quais conceitos ele tem que lembrar dessa questão número 43? Ele tem que lembrar de mudança de temperatura, no caso, quando for variação de temperatura, a transformação de Celsius para Fahrenheit. E outra coisa que ele tem que lembrar é fluxo de calor. O fluxo de calor depende de uma constante, depende da área, depende da diferença de temperatura sobre espessura. Então, o aluno precisa saber esses dois conceitos para resolver essa questão, tá? Eu vou montar aqui como que seria a resposta bonitinha disso aqui. Primeiro, ele vai ter que usar essa variação de Celsius proporcional a 5, vai ter que usar a variação de Fahrenheit proporcional a 9. Nessa questão, ele fala que a variação de temperatura em Celsius foi de 20 graus Celsius. E a variação de temperatura em Fahrenheit, ele falou que foi de 60 graus Celsius. Fahrenheit, perdão. Então você tem que buscar a primeira coisa a relação entre essa variação aí. Então, ó, a variação de Celsius, eu vou colocar 20, tá? Aí a variação Fahrenheit, eu vou deixar tudo na variação em Fahrenheit. Aqui, porque eu vou dar uma conta exata. 20 dividido por 5 dá 4, o 9 vai para lá multiplicando, isso vai dar 36. A variação de temperatura em Fahrenheit no Brasil é de 36 graus Fahrenheit, tá? E nessa questão, só para fazer uma forma mais rápida aqui, para você tentar desenvolvê-la, ele fala que o fluxo de calor no Brasil é igual ao fluxo de calor dos Estados Unidos. Eu acho que é dos Estados Unidos que ele fala, do Piauí e dos Estados Unidos, tá? Vou colocar aqui Brasil, Estados Unidos. Fluxo constante, área, diferença de temperatura sobre espessura aqui do Brasil. Constante, área, diferença de temperatura sobre espessura nos Estados Unidos. Nessa questão, ele fala que não fala nada sobre a área, então é a mesma área, tá? A constante no Brasil, vou chamar de K. A diferença de temperatura no Brasil, 36. A espessura do Brasil, vou deixar a espessura do Brasil. A constante dos Estados Unidos, ele fala que tem que ser 75% do Brasil. Então vai ser 75% da espessura do Brasil. Onde a diferença de temperatura lá é de 60 graus, né? 60 graus sobre a espessura dos Estados Unidos. Aí você tesoura esse K, aí você vai achar que a espessura dos Estados Unidos, passando para lá, sobre a espessura do Brasil, vai ficar 75%, 0,75 de 60 dividido por 36, né? Aqui você consegue simplificar mais ou menos bonitinho, aqui vai ficar por 6, aqui fica 10, aqui fica 6, perdão, fica 10 e fica 6. Aí, opa, fica 6, não espessura, professor. Aí vai ficar 7,5 dividido por 6 e você vai achar o valor 1,25, que é o da resposta, né? Que é a espessura dos Estados Unidos sobre a espessura do Brasil é 1,25. Bacana essa questão. Não foi uma questão fácil. Muitos alunos não lembram dessa expressão do fluxo, tá? Lei de Fourier, também conhecida. Agora, a próxima questão, ele vai falar sobre a questão 44, sobre a questão de transformador. Essa questão de transformador tem uma pegadinha aí, tá? Então, nessa questão, o aluno tem que lembrar de transformador. E a questão de transformador só serve com corrente alternada, né? Variação de fluxo magnético. E você tem que lembrar que a tensão no transformador é proporcional ao número de voltas. Para você resolver de forma rápida, ele fala que a tensão que chega
é de 3,7 volts. E o número de voltas no primário, ele fala que são de 25 espiras. Aí você vai achar o número de voltas do secundário, que é proporcional a 1.250 espiras. Aí você vai achar a respostinha de 185 volts, né? 185 volts. Aí você faz essa continha, tranquilo, aí você marca feliz letra C. Só que no final do enunciado, ele fala que a tensão obtida é duplicada eletronicamente. Então, a opção correta não é 185 volts, é o dobro de 185 volts, que dá 370 volts, letra B. Beleza? Então, essa é a pegadinha dessa questão. Você tinha que lembrar esse conceito de transformador, chegar nessa resposta e no final você tem que saber o seguinte: ele fala que duplicou o aumento, então não é esse, é a resposta dobrada que deu 370, tá? A questão 45 já é uma questão de movimento uniformemente variado, né? Movimento uniformemente variado. Essa questão pegou muita parte da conta. E no movimento uniformemente variado, a equação que a gente usa, né? Você tem a equação do sorvetão, você tem a equação da velocidade, você tem a equação de Torricelli e você tem a equação da velocidade média, né? E você tem que saber quando você tem que usar cada uma delas. Nessa questão, ele te deu a velocidade inicial do seu bombardeiro, que é de 288 quilômetros por hora. A aceleração dele é de 1 metro por segundo. Ele fala que a inclinação é de 23 graus com a horizontal e ele quer saber a velocidade na horizontal após 2 minutos. E a resposta está em quilômetros por hora. Primeira coisa aqui, ó, você vai ter que transformar essa velocidade para metros por segundo. Você vai ter que dividir por 3,6. 288 dividido por 3,6 é 80 metros por segundo, né? E um detalhe, 2 minutos são 120 segundos. Você vai ter que passar essa velocidade, você tem que achar a velocidade final após 2 minutos. E usa a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Aí você vai achar a velocidade inicial que você tem, que é 80, a aceleração é 1 e o tempo é 120. Aí você vai achar a velocidade final de 200 metros por segundo, tá? Essa aqui é a velocidade final em metros por segundo. Mas a pergunta é qual a velocidade, a projeção no eixo X. Aqui é a velocidade que nós achamos, a projeção no eixo X é o que a gente chama de Vx, o ângulo de inclinação é esse, e quando você pega essa velocidade e projeta no eixo X, você está pegando um lado com ângulo. Esse Vx é chamado V vezes o cosseno do ângulo, né? E Vx é o que eu quero saber. Essa velocidade é 200. O cosseno do ângulo, ele forneceu, deixa eu pegar aqui, o cosseno do ângulo é 0,92. 0,92. Aí você vai achar esse Vx, 200 vezes 0,92. E esse Vx vai dar 184 metros por segundo. Aí se você vai empolgado, você erra a questão, porque você tem que passar para quilômetros por hora. Você tem que multiplicar por 3,6. E multiplicando por 3,6 para deixar em quilômetros por hora, fica 662,4 quilômetros por hora. E essa opção é a opção letra D, opção D, tá? E sem perder muito tempo, a questão número 46. A questão 46 foi uma questão assim, no que eu bati o olho, eu falei assim, nossa, que maravilha. Por quê? Porque foi exatamente a questão que nós trabalhamos na semana de revisão. É igual da nossa apostila, trabalhamos em sala e foi bem legal
aqui o pessoal que faz o curso do professor Sam viu no intensivo, o pessoal aqui do singular viu em sala de aula, então foi bem legalzinho. Essa questão, ele trata duas coisas. Primeiro, tem um impacto que você vai ter que falar sobre quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, e esse assunto, quantidade de movimento, a UFGD gosta bastante, tá? E conservação de energia. Conservação de energia. Bom, só que eu vou começar primeiro aqui pela colisão, primeira colisão. Tem uma bala e essa velocidade, o que ele quer saber, tá? Que vai bater num bloco. Aí após essa colisão, a bala vai ficar presa ao bloco. Tá? A gente fala que é uma colisão inelástica, né? Aí vamos lá, fazer conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Antes, apenas a bala tem movimento, tá? Esse bloco está parado. Então vai ser a massa da bala, a velocidade da bala que eu quero saber. Depois, os dois estão juntos. É a massa da bala mais a massa do bloco, vezes a velocidade com que eles vão sair daqui. Então, eles vão se mover. Tá, eles se movendo... Agora vamos por conservação de energia. Ele se movendo, que é uma velocidade velhinha, né? Aí ele vai subir uma certa altura. Aí vai ter a conservação de energia cinética com energia potencial gravitacional. Aí eu vou por conservação de energia. A energia cinética daqui vai virar energia potencial lá. E energia cinética, mv² sobre 2. Então é a massa dos dois juntos, é a velocidade dos dois juntos, e a energia potencial é mgh, né? A massa dos dois, gravidade e a altura que subiu. Aí esse vai embora com esse. Esse velhinho aqui vai ter tal quadrado, vai tirar a raiz. Então com a velhinha, raiz quadrada, o 2 vai para lá multiplicando, 2gh. Certo? Agora, esse velhinho você substitui aqui. Então, vai ficar Vzão, eminho mais emão. Quem é o velhinha? Raiz quadrada de 2gh. E o eminho que está multiplicando vai passar dividindo. E é essa opção E da prova. Então, resumindo, prova da UFGD. Se você gabaritou essa prova, você é muito acima da média, tá? Então eu errei duas questões. Então você está dentro da média de erros dessa prova, tá? 41, cabe sim recurso, tá? Tirando a 41, não cabe recurso mais em nenhuma outra questão. A UFGD aumentou o nível da prova, da parte de física, está bem legal. Não teve tantos... o trabalho matemático não foi tão intenso igual aos outros anos. E, em geral... Parabéns aos organizadores da prova, para quem selecionou essas questões. Assim, foi bem legal a parte de física, tá? O pessoal que fez o curso do SAM, que o pessoal do Singular também, se saiu muito bem na prova, que é exatamente o que nós trabalhamos no curso durante esses tempos aí, beleza? Ó, um forte abraço para você e boa prova para vocês no futuro. Tchau, tchau.